E aí, gente, boa noite. 21 horas em São Paulo, em plena Avenida Paulista, um dia com garoa, um pouquinho frio, mas o Trilili Podcast está ao vivo aqui. O Ricardo está se enrolando todo ali no cachecol. Ricardo Borges, meu parceiro, que apresenta comigo o Trilili Podcast, e também apresentamos todas as quartas-feiras, às 16 horas, pela TV Cinec, o programa Conta Caco. E hoje, claro, Trilili Podcast ao vivo mais uma vez para você, nosso segundo episódio, e hoje recebendo uma pessoa aqui para lá de ilustre. Mas primeiro vou pedir para o Ricardo dar suas saudações e aí a gente vai falar quem é essa mulher poderosa que está aqui ao nosso lado. É um prazer estar aqui hoje, principalmente com a Luciene, nesse segundo episódio. Tenho certeza que vocês vão se maravilhar, porque tem muita história para contar. Bastante história para contar. E olha, tá aqui do nosso lado essa querida amiga, parceira, uma mulher inteligentíssima, muito poderosa. Ela é empoderada, empreendedora, bailarina, cantora lírica e historiadora, Luciene Wayland. Muito obrigado pela sua presença. E ela é focada, porque ela fez tudo isso e faz uma coisa de cada vez. E consegue fazer todas essas coisas. Consegue cantar, consegue ser uma atriz, consegue ser uma empresária, consegue ser mãe. Eu posso saber o que é isso aqui? Primeiro, boa noite. Boa noite, né? E gratidão pelo convite. Muito obrigada. Espero que eu possa agregar algum conhecimento aqui. Todos. O que é isso aí? Você veio para beber ou para conversar? Veio para beber ou para É conversar? brinde. Isso aqui é um produto que vai ser lançado daqui a 2 semanas. Chama-se Santo Gin. Santo Gin? Exato. É um produto de Belém do Pará. Pronto, voltou. Voltamos. Olha só. Tá aqui, ó, um produto maravilhoso que vai ser lançado então agora. É um gin, na verdade? Um gin com jambu. Para quem não conhece jambu é uma folha, um vegetal do Pará, que o processo ativo chama-se espilantol, que em contato com a papila gustativa causa uma grande salivação. E as pessoas falam o jambu treme. Então nós temos com a cachaça, com a fusão com a cachaça, e agora é o primeiro produto em primeira mão. Não temos concorrente, é lançamento do Universo Saudável. Eu agradeço muito ao Júlio, que é o CEO dessa empresa, o qual, através da De Cada Canto um Canto.eco, que é a nossa distribuidora, distribuímos produtos maravilhosos. Só não vamos abrir, porque senão nós não vamos fazer podcast, nós vamos ficar tudo bêbado aqui e aí não vai rolar. Quero agradecer a presença também de um grande parceiro da Luciene Wayland, ele está escondidinho ali, o Francisco, que é um dos diretores, inclusive, da Plat Pinturas, que é uma parceira nossa aqui e também lá no programa Conta Caco. Mas, Luciene, precisamos falar muita coisa aqui, porque você é uma pessoa ilustre para o nosso programa, para o nosso país. Você é uma pessoa que leva o nome do Brasil há muitos anos mundo afora. Então, para quem não conhece Luciene Wayland, ela é paraibana, né? Com muito orgulho, vem daquela terra maravilhosa. E de Paraíba para a Alemanha e depois para o mundo. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Primeiro eu queria que você falasse, né, de onde você vem, da sua história lá ainda na Paraíba, onde você nasceu, e depois a gente falar de outras coisas a seu respeito. Então eu queria que você falasse. Quero agradecer o Paulo aí que está mandando um axé pra gente. Obrigado, Paulo. Paulo Miller, meu grande amigo. E aí, Lu, fala um pouquinho da Luciene, primeiro que sai lá, ou que vive lá na Paraíba, na sua cidade, Boqueirão? Boqueirão. E conta um pouquinho de você pra gente, dessa época ainda de Boqueirão. Boqueirão. Então, eu vou tentar localizar quem não conhece a região do Cariri. Boqueirão fica a 37 quilômetros de Campina Grande, onde tem a maior represa que abastece Campina Grande, que hoje tem mais ou menos 500 mil habitantes. Eu nasci nessa região e próximo de Cabaceiras. Para quem não conhece, Cabaceiras hoje faz as maiores produções de cinema, como o Alto da Compadecida e outras produções cinematográficas. Aí depois tem a região do Cariri, que é Sumé, Serra Branca,
Mas eu nasci em Boqueirão. E ter nascido em Boqueirão, tudo hoje que eu carrego, essa paixão pela dança, levantando a bandeira da sustentabilidade, isso tudo surgiu lá. É difícil falar sobre a gente. É muito difícil. Muito difícil. Mas a tua infância foi lá, adolescência, você ficou lá até quando? Eu fiquei lá até mais ou menos os 15 anos, quando eu fui estudar, fazer o científico naquela época, viu, gente? Mas aí eu vivenciei tudo, as danças. Eu tinha uma professora que era muito presente, a dança, o teatro, a música. Então isso moldou e deixou esse legado do que eu sou hoje. Essa paixão pela dança, pela música, pelas artes. E isso é uma coisa que eu recomendo às escolas, né, os projetos sociais, o qual meu parceiro aqui, né, nosso parceiro, insiste tanto, porque não há outro caminho. Pois é, eu pedi para você falar isso porque eu sabia que você ia falar dessa sua infância, que é quando começa, na verdade, na tua vida, a questão da arte. E aí eu não falei na apresentação propositadamente, porque eu queria que o Ricardo falasse isso, que além de tudo que eu falei que você é bailarina, cantora lírica, empreendedora, historiadora, você é uma produtora cultural e foi por meio de uma produção cultural que o Ricardo a conheceu. Então eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho disso com você. Por favor, fala. Exatamente como a cultura nos une, a arte nos une, e eu tenho estado em tantos lugares e com tantas pessoas de vários níveis sociais, porque a cultura ela quebra essas barreiras. Sim. Ela quebra essas barreiras. Hoje estou escrevendo um livro com a Beatriz de Carvalho. Eu estou com a Luciene, que uma pessoa que não é do Brasil, que é do mundo, que morou na Alemanha, que tem tudo isso. Por quê? A gente está unido pela cultura, porque é uma linguagem universal. A linguagem do bem é algo que fala na alma, né? Isso. Então, através da cultura, da apresentação, eu pude conhecer a Luciene e abrir o caminho para outros negócios. E hoje nós trabalhamos até em outras áreas que não a cultura, mas a cultura que abriu isso, para que a gente possa se conhecer, para que a gente pudesse, eu estar falando com ela, ela tá chorando, aconteceram muitas coisas, e isso é bacana quando a gente se abre, quando a gente fala com a alma, que a gente tem essa sensibilidade, né? Com certeza. Então eu sou um entusiasta da cultura como um abridor de portas, né? Pra gente poder... Maravilha. Lu, eu vou te chamar de Lu, porque Sim, fica por mais favor. fácil para as pessoas, mas é Luciene Weiland. Eu queria que você explicasse a origem do Weiland no seu sobrenome. É Weiland, porque em alemão, o Weiland, né, que a gente, mas Weiland, porque o alemão, o W tem som de V e o V tem som de F. Então, quando as Weiland. pessoas falam Volkswagen, não é Volkswagen, é Volkswagen. Fox. Exatamente, Volkswagen. Então, eu fui casada com um alemão durante 20 anos. Hoje tivemos 3 filhas e hoje ele mora fora, as minhas filhas também estudam fora e somos bons amigos, porque eu acho que isso é muito importante. Termina o relacionamento, mas quando tem filhos tem que permanecer. Não existe ex-filho, né? Por Não, isso não que existe. quando há uma separação é muito importante que as pessoas saibam que assim, você pode se separar da sua ex, né? Ter uma ex-mulher, ter um ex-marido, mas você nunca vai ter um ex-filho. Não. E ambos, né, marido e mulher, o casal, tem que entender que quando eles seguem vidas diferentes, os filhos ficam ali, mas os dois sempre terão de ter essa relação. Né? Isso é muito bacana. E é muito importante você falar isso, Luciene, porque assim, eu fiz essa pergunta justamente para chegar onde eu queria. Né? Que eu queria que você falasse dessa pessoa antes da bailarina, antes da mulher empreendedora que você é, antes da produtora cultural, você é mulher. Sim. Né? E aí eu quis levar o assunto para esse canal justamente porque existe uma coisa relacionada à mulher paraibana, que existe inclusive uma música linda chamada Paraíba, que é composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Exatamente. E que eu vou ler a primeira estrofe dessa música
porque tem um assunto muito importante para falar sobre isso. Essa estrofe diz o seguinte: música Paraíba de Luiz Gonzaga e de Humberto Teixeira. Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou, quando a ribaçã de sede bateu asa e voou, foi aí que eu vim-me embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Então assim, existe hoje, primeiro que tem um mimimi aí meio desnecessário, em função de dizer que não se pode cantar essa música porque a mulher não é macho. Né? Primeiro porque quando se fala macho, aqui não está se tratando da questão do gênero masculino em relação à mulher. Quando ambos, tanto Luiz Gonzaga quanto Humberto Teixeira, compuseram essa linda música, eles falam da Paraíba, da terra Paraíba. Isso mesmo. Terra Paraíba que, em função da seca e etc e tal, alguém sai de lá como um retirante, vai-se embora, né, deixando a saudade daquela terra do Mandacaru, que aliás o Mandacaru é uma coisa lindíssima, que a flor de Mandacaru é bela, que é o cactus, né, vulgarmente conhecido como cactus. E aí assim, nessa letra eles falam da Paraíba, né, da terra Paraíba, e não da mulher paraibana. E quando eles dizem mulher macho, sim senhor, eles querem dizer que a terra é fértil, que a terra Paraíba é fértil e que ela é muito forte. A palavra aí no caso macho não quer dizer de gênero masculino. Não. Né? Não. E tem uma polêmica muito grande, inclusive vários artistas paraibanos, a própria Elba Ramalho declara que ela canta essa música com Luiz Gonzaga, né? Ela declara essa coisa de achar muito bonito isso. Então eu queria que você, como mulher paraibana, essa mulher guerreira que é, falasse um pouquinho sobre essa questão. Eu já levo para um outro... Até porque você é historiadora, então você vai falar muito melhor que eu sobre isso. Há uma atribuição, quando se fala Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, da Revolução de 30. Porque dizem que as mulheres saíram e foram lutar junto. Mas assim, eu trago isso para a minha realidade. Minha mãe era uma das mulheres mais fantásticas assim, que eu conheci e que também me fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Independente, nós somos 4 mulheres e desde cedo a minha mãe nos ensinou a trabalhar para ganhar o nosso próprio sustento. E assim, eu nunca vi mamãe levantar depois das 7 horas. E também nós tínhamos a incumbência de levantar cedo. Então mamãe falava, quem estuda à tarde é vagabundo. Então de manhã nós íamos para a escola, participávamos de todas as atividades que era masculina. Né? E assim, fantástico, isso parece que eu fui preparada a coisa do destino, porque depois eu casei com um alemão, fui para a Alemanha, né? A nossa relação permeou por essa liberdade de você fazer os papéis que o homem faz sem ser rotulada de macho. Sim. Porque é o que acontece. Até porque eu quero aproveitar, você falou da Revolução de 30, tudo isso começa com Getúlio Vargas, depois há um conflito e quando ambos, né, tanto Luiz Gonzaga quanto Humberto Teixeira compõem essa música, anos mais tarde, diante da polêmica que surge, o próprio Luiz Gonzaga disse, não, eu compus isso daí falando mesmo da Revolução. Mas quando a gente analisa essa primeira estrofe, sim, você vê claramente que se fala da terra Paraíba. Isso. E fala da seca. Quer dizer, o pássaro, quando ele diz do ribaçã, que na verdade a ribaçã é um pássaro, que é o avocante, que é um pássaro lindíssimo daquela região. Sim. Ou seja, a lama vira pedra, ou seja, acabou a água, acabou o alimento, então o pássaro bate asas e vai embora. Eu quero mandar um beijo maravilhoso, Kifksar Mabsut, para minha prima no Líbano, que ela está aqui, ela entrou agora, Salima Shahur, Shukran, e a Habib Tinibaus, enfim, que delícia a gente poder ter a tecnologia hoje, né? Maravilhoso. Enfim, eu não falo árabe, falo algumas coisas apenas, mas vez ou outra a gente acaba se comunicando, isso é a tecnologia, é uma coisa deliciosa. Então, assim, é muito importante você, enquanto mulher, dar esse depoimento todo em relação a essa coisa de que as pessoas acham que a mulher macho, sim senhor, né, a paraibana, tem a ver com essa coisa
do gênero, da androgenia, né? Androgenia. Nós não estamos falando nunca nesse sentido de androgenia. O que é o andrógeno? Você, como historiador, sabe muito bem. Né? Fala-se do gênero apenas. Aquele que veste-se, por exemplo, que você não sabe se está com uma veste feminina ou masculina, mas isso não quer dizer da sexualidade da pessoa. Exatamente. Isso foi completamente distorcido e ainda continua nessa distorção. Principalmente Totalmente. agora, né? Principalmente agora. Sim, totalmente. Né? Uma coisa absurda. Né? Não se pode falar de gênero, isso é uma loucura. Não se pode falar a questão de gênero nas escolas, isso é complicado. Né? Eu lembrei de uma coisa que, referente à música, Luiz Gonzaga ele falou Paraíba, né? E tem um detalhe que é o seguinte, no Rio de Janeiro, os nordestinos são conhecidos como Paraíba. Em São Paulo, são baianos. Você qualquer é baiano. Então, se você chegar lá no Rio de Janeiro, em torno tudo é os Paraíba, né? Então, eu digo, essa questão assim, não é só Paraíba, mas a mulher nordestina ela é muito forte. Eu também tenho raízes, né, baianas, entendeu? E eu tenho tias, tios, que as mulheres são muito fortes. Então demonstra isso. E a maioria das mulheres que tiveram no Rio foram para o Rio de Janeiro, a tia Seata, que é a percussora do samba, ou seja, são mulheres, e de São Paulo também, ou seja, é um grande, quando fala assim da mulher em si, a mulher que criou os filhos, quando a gente fala o pós-escravidão, as mulheres que criaram os filhos, porque no caso ali a família estava totalmente desagregada, né? E as mulheres que criaram os filhos, então elas tiveram que exercer o papel de pai e de mãe. Mas você sabe, Ricardo, tem mais um detalhe em relação a essa música. Eu amo fazer análise de composições, né, como professor de português. Pará, se eu não me engano, significa rio, na linguagem indígena, e Iba ou Aíba, alguma coisa assim, é uma coisa ruim. Então, quando ele fala lá, a lama seca, ele está se referindo ao rio Paraíba. Sim. Aquela água que seca, aquela água que, na verdade, a água de um rio ruim, ou porque provavelmente talvez uma água salobra, uma água totalmente contaminada e etc. Então, Paraíba, na verdade, essa música ela homenageia o Estado, homenageia a terra, homenageia o rio, homenageia sim a força paraibana, inclusive a força da mulher. A própria terra, né? A terra tem um poder avassalador. Sim. Né? Então, assim, tem todos esses componentes que ele fala, né? Dessa fauna, dessa flora, tudo, e obrigada por você fazer análise e levantar isso, né? Uma letra muito forte. É lindíssima. Aliás, Luiz Gonzaga é um dos maiores compositores, né? Ele deixou um legado único, né? E aí, assim, ele é pernambucano, o Humberto Teixeira é cearense, né? E eles eram parceiros em composição. Aliás, a Asa Branca também foi composta pelos dois. Exato. Que é uma música, é um hino. Né? Não, é um hino e está no mundo todo, né? O hino do Brasil. Que é maravilhoso. Sabe, quando eu fui pro Kuwait, né? Eu vou falar sobre isso nas minhas andanças. E cheguei cantando música de câmara, cantando ópera, e alguém me pediu para cantar Asa Branca. Que maravilha. E aí eu cantei, né, as duas primeiras estrofes, e foi emocionante, porque do outro lado do mundo, um árabe... Agora voltando, pegando o gancho no que você falou, sobre a questão dessa atribuição os paraíbas no Rio de Janeiro, tem a ver com as primeiras levas que chegaram no Rio, eram paraibanos, né, São Paulo, baiano, e tem essa forma pejorativa de se relacionar a esses dois, né, paraibano e isso é constante tudo. Hoje eu estava conversando com um amigo sobre a questão do preconceito, seja ele qual for, de origem, de gênero, tudo. E uma das formas, eu acho, que nós de vencermos o preconceito é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, desconstruindo, né, esse imaginário preconceituoso, porque a melhor coisa de você desconstruir a visão na cabeça de um miserável preconceituoso é o conhecimento. Exatamente. Né? Então, eu estou sempre, não foi fácil chegar aqui, me posicionar no lugar que eu estou,
né? E tantas outras mulheres que estão nordestinas, tudo mais, e outras também de outras origens. Mas a gente tem que, né, se colocar por cima. É que na verdade assim, Luciane, o que acontece, essa relação do preconceito, né, a misoginia que existe, né, essa coisa do sexismo em torno da mulher, isso só existe porque ainda nós temos pessoas na sociedade que não têm ou não se permitem ao acesso à informação. E quando uma pessoa, por exemplo, encontra uma Luciane Weiland, paraibana, uma mulher forte, empreendedora, bailarina, produtora cultural, né, Ricardo? Uma mulher que tem N projetos, que a gente vai falar dos seus projetos aqui, pode até ver você como essa coisa forte que é, mas quando escuta a sua voz cantando, né, você que é cantora lírica, de câmara, aí a pessoa vai saber o quanto há de feminilidade numa mulher como você. Né? Nessa força da tua voz, que é lindíssima a tua voz, aliás. Obrigada. As pessoas confundem muitas vezes, né, está também no imaginário, de que a mulher, por ser forte, ser determinada, trabalhar num ambiente masculino que eu trabalho, depois posso falar, que ambientes são esses, ela não pode ser feminina. Ela pode ser feminina. O fato de eu estar usando um terninho, alguma coisa, um blazer, não quer, porque é uma atitude interna. Né? Então, assim, há uma distorção. Eu queria falar uma coisa que me falando sobre essa confusão que se faz acerca do gênero, da mulher, tudo. Tem uma coisa que me incomoda profundamente, e passei por isso foi essa semana. Cheguei em um estacionamento, meu carro estava estacionado em um lugar que era difícil sair de ré, e simplesmente assim, os dois manobristas ou o dono não deixa que ele manobra para você, e não é a primeira vez. Eu disse não, eu vou me lascar, mas eu vou tirar esse carro daqui. E tirei, joguei para lá, joguei para cá, porque há toda essa... Não, ela não pode. Sabe, alguns segmentos que são masculinos acham que a mulher não tem a capacidade, né? Sim. Né? Então, assim, e também tem e também tem o outro lado também, a mulher que ela é criada nesse universo masculino, ela se torna também machista e não atribui aos homens também a capacidade. É o preconceito estrutural da mesma forma que o racismo estrutural. Na realidade, né, o que acontece é o seguinte, tudo é algo estrutural. Por exemplo, na realidade, a mulher, o homem, por ele exercitar mais, ele tem mais músculo e ele tem mais força. Se a mulher exercitar, ela também se torna uma pessoa forte também. Então, hoje em dia, quando um engenheiro ele faz um projeto de step para um carro, ele não projeta para os dois gêneros, ele projeta para o homem. Então o projeto não foi o projeto para o carro. Qual que é o carro? O carro está sendo projetado para o homem. A maioria dos carros foram projetados para homem, não para mulher. Você pode ver o projeto. Se você for projetar, eles teriam condições de fazer um macaco diferente, tudo projetado para a mulher, mas eles projetam para o homem. Então, ou seja, já é algo estruturalmente planejado os espaços, excluindo os espaços que excluindo a mulher, né? Sabe o que falta para as pessoas? A chamada sabedoria. Né? Muitas vezes as pessoas têm preconceito com a profissão de um ou de outro, têm preconceito em relação à forma que a pessoa vive. Eu não sei se vou me lembrar detalhadamente de tudo, mas havia um padre, que inclusive virou santo, Curadar. Ele era tido pela própria igreja, enquanto seminarista, como uma pessoa que tinha retardo. Nossa. Ele não era visto pela própria igreja, tanto que ele não se tornava efetivamente padre em função dessa incapacidade. Até que resolveram dar a ele a oportunidade dele ir para uma igrejinha, num lugar muito distante, e lá ele começa a fazer algumas pregações. Né? E em uma das pregações que ele faz, ele é questionado em relação ao porquê da mulher ser feita da costela. E ele dá uma definição tão clara que ele diz o seguinte: não foi feita do cérebro para não ser superior ao homem, não foi feita dos pés para ser inferior, mas da costela para ser igual. Nossa. Né? Então, assim, tenho quase certeza que foi ele quem deu essa determinação, e outras histórias mais a respeito dele. Então, quer dizer,
é a questão da igualdade. O preconceito só surge quando a sociedade se torna efetivamente selvagem. Eu digo que o homem ele não evolui, ele vira cada vez mais selvagem. A pandemia está mostrando isso pra gente. Mas Lu, você falou há pouco de estar em um ambiente, né, que é um ambiente que teoricamente é visto como um ambiente masculino, né, para homem, mas quando você disse isso, você está se referindo a uma parceria que você tem com um cara chamado Francisco Platinir, que aliás está aqui, né, que é o seu parceiro, seu sócio na Plat Pinturas, e eu queria que você falasse desse ambiente e o que é que você faz nesse meio aí da Plat Pinturas, que é muito importante para as pessoas saberem esse seu lado aí de meter a mão na massa, na verdade. A Plat Pinturas surgiu, vai fazer mais ou menos 8 meses. O Francisco é um cearense, mas morava no Rio de Janeiro. E eu o conheci em São Paulo, fazendo um projeto para uma empresa que ele fez umas 15 cidades, mais ou menos. E aí nós nos conhecemos. Ele é um artista, está fazendo arquitetura. E como empreendedor eu vi uma chance, eu disse, não, tem alguma coisa aí, vamos entrar. E aí ele veio para São Paulo, nós estamos com essa empresa, a Plat Pinturas Decorativas. É uma empresa na qual a gente está tentando mudar o conceito no mercado. E um deles é em resposta ao que você vem colocando até agora, a inclusão de mulheres. Porque é um ambiente completamente masculino. Então, treinar mulheres para pintarem também paredes. Então, a gente hoje estamos no mercado trabalhando em vários segmentos, até com alguns projetos com o Ricardo também. E a gente quer fazer a diferença também, trabalhar com materiais que sejam mais sustentáveis. Estamos trabalhando com muitos jovens, inclusive a gente no momento estamos com um apartamento no centro da cidade, na Rio Branco, um prédio tombado, que de um jovem, ela é advogada, ele é administrador, então são jovens que estão comprando, assim, um absurdo que o Francisco falou, que eles tinham contratado um pintor, e ele chegou e disse, mas como vocês investem um apartamento velho desse jeito, né? E perto da Cracolândia. Então, assim, enquanto nós chegamos, o Francisco, quando viu a fachada, disse, Lu, é um prédio antigo. Então, assim, eu cheguei lá para fotografar, antes de começarmos, para fazer o memorial descritivo, como sempre, e o apartamento é lindo, né? Lindíssimo. Então, cada vez mais nós estamos fazendo essas reformas com jovens, com a cabeça mais aberta, tudo mais. E isso está sendo agregador para nós. É como se o antigo, né, Francisco, que está ali, está escondidinho ali, mas é como se o antigo não fosse bom, né? Como se o velho fosse uma coisa decrépita. E a arquitetura diz totalmente o contrário disso, né? Você que é historiadora, sim, e hoje trabalhando com essa coisa da ambientação, da recuperação de fachadas, da recuperação de interiores, como falar que uma coisa velha não presta? Isso é um horror. Na verdade, aliás, você citou a Caracolândia, o centro de São Paulo está passando por uma revitalização, tem se investido muito, toda a área da construção civil tem feito um investimento muito pesado, né, Ricardo? A gente tem visto aí grandes investimentos, aliás, inclusive até para moradias populares, está se resgatando espaço para que se transforme em moradias populares e tudo. Então é um absurdo falar uma coisa dessa. Né? Essa coisa de renegar o velho para implantar o novo, isso vem você como professor também estuda a evolução da literatura brasileira, da história brasileira também. Uma das coisas que prejudicou muito em termos, porque quando há rupturas, existe sempre um retrocesso e um avanço. Quando, entrar um pouco na história, quando chega a missão francesa em 1816, convidados por Dom João, que chegou em 1808, eles vieram com a incumbência de fazer um registro do que estava acontecendo com a família real no Brasil. Era uma construção da identidade do brasileiro, seguindo como outros países com a Revolução Francesa. Né? E aí chegam todos
esses artistas que tinham sido perseguidos por Napoleão também, existiam duas possibilidades, ou ir se ver o czar na Rússia ou vir para o Brasil. E aí veio Debré, veio o Rugendas depois, posteriormente, Tonnerre, que se viu a arquitetura, hoje então, o Museu do Ipiranga foi construído por Tonnerre, mas esses artistas, eles chegam com academicismo, né? Então tudo que era velho foi renegado. Então o barroco, por exemplo, o Aleijadinho, tudo mais, só foi redescoberto na década de 60. Até a década de 60 não tinha essa valorização que nós temos hoje, que nós damos ao barroco. Então foi assim, tudo que tinha de velho foi renegado ao novo, tinha que construir. Lógico, fizeram grandes coisas, mas você não pode simplesmente chegar e implantar o novo e desprezar o velho. Até porque a história se constrói pelo velho e não pelo novo. Exatamente. O novo é uma coisa que surge. Né? Tem uma coisa interessante que a Lu falou agora, foi um pensamento que me veio também, logo por conta dessa questão da pandemia, e aí onde eu estou escrevendo um livro que é Inovação Disruptiva, que é justamente quando você tem que fazer uma disrupção com as coisas do passado, mas é nessa disrupção você traz os conceitos, tá? Então tem coisas que são antigas, que a gente não vai usar mais hoje, mas elas que formaram os conceitos que nós usamos hoje. Por quê? A pessoa pode falar, tudo digital, como assim, fazer tudo digitalmente, mas se a pessoa não conseguir o conceito, ela não consegue criar. Igual, tem muita gente hoje em dia que virou moda fazer os templates. Eu sou marketing digital. Mas só que isso, daqui 6 meses acabou, porque não tem conteúdo, não vai ter mais conteúdo. É um copiando o outro. Mas quem tem poder de criação foi quem criou o conteúdo que todo mundo está usando. Sim. A base, criou a base. Então, ou seja, quando você faz uma disrupção, você tem que tomar cuidado, porque o que você está colocando veio do passado. Veio de lá de trás. O conceito veio de lá. Você só colocou agora uma cara nova, um jeito novo de expressar aquilo que foi criado lá atrás, que são os conceitos. Com certeza. Né? Depois dessa aula de história que a Lu nos deu aqui, né, que é historiadora, eu quero lembrar que você foi professora de História Musical na Universidade Livre de Música, né? Exatamente. Fala um pouquinho desse lado seu, então, enquanto cantora lírica, como professora, inclusive, de História da música em si, para que as pessoas saibam. Depois eu quero que você fale dessa turnê que você fez pelo Oriente Médio, que você falou há pouco do Kuwait, se eu não me engano. Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro da professora da Universidade Livre de Música, e hoje também nos falar da questão dessa turnê que você fez, não só pelo Oriente Médio, mas das turnês que você fez. Então, em 2007, eu fui convidada pelo Núcleo Negro, que estava lá no entorno da Sala São Paulo, para dar um curso substituindo um grande pianista que nós tivemos, que Deus faça ele tocar onde ele está no céu, que era Joaquim do Espírito Santo, um grande pianista. Ele iria dar um curso na ULM tentando agregar toda essa história também dentro da música brasileira, voltado para a música de concerto, música que se fala erudita, porque erudita também foi um termo criado quando se fala erudito, criado, que eu gostaria de falar depois sobre a Semana de 22, do Mário de Andrade. E aí era para dar esse curso, agregando desde na música, buscando esses conceitos, onde o negro entra nisso. Por quê? Quando, isso voltando ao Brasil Colônia, quem fazia a música, inclusive a música fora dos batuques, que eram retratados pelos os viajantes que chegavam aqui, eram os próprios negros que faziam, sabe? Assim, chegavam, aprendiam e tocavam como se fazia isso lá na Itália, nos conceitos. Sempre os músicos tocavam para os nobres. Então aqui os negros que tocavam eram excelentes músicos, não podemos esquecer de vários que nós tivemos no decorrer da história, que muitas vezes nem falam que eles eram negros.
né? Então ele foi chamado e ele não podia, ele estava doente. Aí levaram o projeto para a Ida Machado, quem assim, eu agradeço muito, aprendi muito com essa mulher, uma grande pianista. E aí eles aceitaram e eu fui dar aula. Era, na época, tinha que fazer um teste de aptidão. Para 15 pessoas eu coloquei 30 em sala. Então, muitos jovens que estavam vindo, que vinham da periferia, e eu posso falar isso, eu não recebi um centavo, eu não recebi um centavo daquilo que era destinado a mim, ao meu trabalho. Porque a maioria desses jovens, por isso que eu falo, não adianta a escola criar projetos para mandar para a escola, né? Não, você vai estudar sem dar a comida, sem se preocupar com o transporte, porque muitas vezes eles não têm. Então, às vezes eu arrecadava com amigos, muitos jovens que não tinham como ir para a escola. E eu comecei, sim, então começou, daqui a pouco tinha 40. E eu sempre trabalhei de forma dialógica, sabe assim, sempre como mediadora. Então, era todo mundo sentado e eu falava, não, vamos fazer aqui uma grande roda e aí vamos discutir. Né? Eu sempre mediando, que era uma forma dialógica, eu usava o método Hans Gundam, que ele trabalhava essa questão. Porque não dá mais hoje para trabalharmos com o professor como sendo o sabichão, né? Como sendo o agregador de tudo. Você tem que dar espaço ao outro, porque a escola tem tanta evasão. Porque esse modelo, focado ainda lá no Império Romano, sabe, onde todo mundo sentado na Grécia, não funciona mais. Né? Esses jovens, eles querem circular, eles querem levantar, eles querem, eu fico observando, depois nós podemos falar sobre Sim. isso, sobre esses jovens com essa nova abordagem dentro do empreendedorismo, e com essas startups. Eles, não param, né? Então, assim, enquanto nós não focarmos o olhar para essa nova forma de construir o conhecimento, vai acontecer o que está acontecendo. E que você falou é importante. Hoje, eu tenho uma sobrinha muito jovem e eu tenho debatido, converso com ela muito, tá? Tem um detalhe que eu queria colocar. Às vezes ele tem que entender que hoje ele tem essa velocidade porque alguém gerou conteúdo lá atrás. Então o cara consegue ter acesso a um computador porque alguém gerou conteúdo lá atrás. Ele consegue produzir muito rápido. Então é a questão que você falou do velho, dar valor ao velho. A Isaac Newton, ao pessoal que foi lá atrás para que hoje tivesse essa velocidade. Porque eles são um complemento daqueles lá de trás. Na realidade, talvez, eu sempre falo isso com a minha sobrinha, tá? Ela vê aquilo que é antigo, aquilo que é mais velho, e ela ter até respeito por aquele, porque ela trabalha em cima da base daquele que fez aquele que fazia a conta na mão, aquele da calculadora. Hoje ela faz aqui. Hoje a startup é uma coisa muito rápida. Eu entro aqui, eu faço um business plan aqui, ó, pego, faço um benchmark aqui. Porque alguém foi agregando informações. Esse é o grande legado do ser humano, que eu inventei a roda, deixei aqui para outra geração. Então outra geração não vai inventar a roda, ela já vai inventar o carro. A outra geração já não vai inventar o carro, vai inventar o jato. E essa geração agora é uma geração que já pegou legados de várias gerações. Então elas têm essa forma, mas eu acho ainda importante. Acabou a luz, ela tem que saber fazer a conta na caneta. Porque a gente pode, o planeta, pode acontecer um momento. Eu já tive uma oportunidade de eu estar no escritório e de repente acabou a luz. Ninguém vai trabalhar porque não tem computador. Não dá para fazer mais nada. Até porque se trabalhava 30 anos atrás, 40 anos atrás, em muitas regiões do Brasil com lamparina. Porque não tinha energia. Aliás, tem regiões do Nordeste, do Norte do país, que ainda não tem. Mas voltando a falar sobre... Então, a ULM eu entrei, dei aula lá, para mim foi uma grande... Fui aluna do Almeida Prado. Tinham muitos bons professores. E uma coisa eu não posso deixar de crescer, que é a gratidão. Para eu ser o que eu sou hoje, eu estou sendo construída constantemente
por você, pelo Francisco, para chegar a ser a cantora que eu sou. Não foi fácil, porque fazer canto lírico não é fácil. Eu tive grandes professoras, grandes professores exigentes. A Celina Amber foi uma delas, que quando eu cheguei para fazer aula com ela, ela falou: você vai fazer aula comigo, porque você tem potencial, mas você tem que estudar música, tem que saber ler uma partitura, porque senão eu não posso. E aí fui atrás, assim, para construir. As pessoas têm uma visão completamente equivocada. Não é fácil, por isso cada vez menos as pessoas vão em busca de uma formação dessas profissões que exigem dedicação, exige disciplina. Muitas vezes saía quebrada de concertos, porque o maestro não é fácil trabalhar com maestro. Mas saiu quebrada desses concertos, mas mais tarde você consegue fazer turnês pelo Oriente Médio, turnê pela Alemanha, por parte da Europa. E aí eu queria que você falasse dessas turnês pra gente. Como você acabou indo para lá? Pela competência, primeiro, claro, da cantora lírica que se tornou, né? E aí como que você é levada para isso? Né? Como que você chega a esses lugares? Então, tudo isso também eu devo muito ao meu ex-marido, que é alemão, que me proporcionou e me dava sempre muita força para que eu me admirava. Nós nos conhecemos na década de 90, eu dançando lambada, porque ele chegou no Brasil para fazer o lambada. Não, era na Caravelas, que hoje é o Hotel Pullman. Sim. Então, quando eu cheguei em São Paulo também, eu cheguei com 22 anos, queria fazer tudo que era dança. Então, tudo que tinha de dança, até hoje eu faço isso também, mas menos. Então, eu fazia aula de jazz, fazia aula disso, fazia aula daquilo. E chegou a lambada. E então eu disse, aí comecei a ganhar dinheiro, porque poucos, só tinham os professores de Porto Seguro, e me chamaram para dar aula. Então, eu dava aula para tudo que era escolas, tudo mais. E frequentava o Lambá, e foi lá que eu conheci. Eu estava lá uma noite, aí meu ex-marido e um amigo dele, o Johnny Metz, que era americano, que veio fazer o projeto da General Motors, o Omega CD. Era para ficar 3 meses. Aí estava fazendo aula e o professor dele disse: mas você ainda não arrumou a namorada? Ele disse: não, ninguém falava inglês, né? Ele disse: eu vou te apresentar uma pessoa. E não apresentou, que seria eu. Mas depois da aula tudo, mas ele deu uma volta, aí chegou e me tirou para dançar. E eu fui. Ele disse, eu morri de vergonha depois, porque eu não sabia dançar nada, e eu percebi que você dançava muito. E então a gente começou a namorar, tudo mais. E aí, depois de, em 96 nos casamos. Mas antes disso comecei a viajar, eu já fazia canto lírico, fazia dança, fazia tudo. E fui para a Alemanha, fiquei um tempo lá, ele ficava lá e cá. E chegando lá, eu nunca cheguei para não procurar algo para acrescentar a minha pessoa, né, o meu conhecimento. E fazia aula com todo mundo. Chegava, procurava saber o curso que estava dando, o masterclass que estava dando. Eu fiz aula com uma mulher maravilhosa, que pouco... Alguns conhecem, chama Milva, ela morreu recentemente, que era uma cantora, a maior intérprete do Brecht, italiana. Maravilhosa, eu aprendi assim, referência para mim na teatralidade, a forma de se portar no palco. E aí eu fui viajando, fazia aqui concertos nas embaixadas, porque vivia no meio dos alemães, o Clube Transatlântico, e em função disso comecei a fazer concertos. E um dos maiores concertos que eu fiz vários foi quando fui chamada pela embaixada da Alemanha no Kuwait para ir lá fazer um concerto. Para mim foi uma experiência fantástica. E além disso você tem um outro momento muito importante, que é a questão da Copa Alemã, que você cantou. Cantei. Na Copa Alemã. Eu cantei com o Repaulit, é um maestro maravilhoso, professor, e aí nós fizemos muitos concertos, mas trabalhamos durante a Copa também, eu também falando um pouco sobre palestras, sobre a questão da nossa identidade enquanto brasileiro. E é isso, a gente vai fecundando aí, né, por isso, maravilha. Essas andanças. Que ótimo isso tudo, é muito bom falar com quem tem tanta coisa para nos acrescentar, né, Ricardo? Uma coisa maravilhosa. Exatamente. Obrigada.
E como que é a Luciene Weiland enquanto produtora cultural? Quais os projetos culturais que você hoje está engajada? Porque eu sei que você se envolveu já em muitos projetos importantes, mas pensando no hoje, no quase pós-pandemia, eu estou falando quase pós porque ontem no nosso programa Contacaco, na TV Cinec, nós recebemos a visita ilustre do Cândido Vacariza, que é médico, aliás, está à frente de um dos hospitais que é referência no tratamento da Covid, e ele fez assim importantes esclarecimentos para a gente e disse que com todo esse processo avançado e rápido da vacinação hoje no Brasil, depois de todo o caos que se passou, a gente está praticamente aí partindo para sair da pandemia, para começar a vislumbrar uma vida mais tranquila. Então, as produções culturais hoje, como que estão as suas produções hoje enquanto produtora cultural, que é, aliás, em parceria com o Ricardo aí, tem coisa aí, né, que está vindo por vocês? Sim, nós temos alguns projetos, inclusive fizemos um concerto no qual você estava lá, obrigada pelo registro que foi feito na Via Castelli, eu e a Andrea Borges, a esposa, canta muito bossa nova. Temos algumas coisas aí para fazer, mas assim, o meu maior engajamento agora no momento, assim, de uns 4 anos para cá, é com um grande festival em Berlim, que chama Psyu Festival Berlim, que é um festival de forró, com o Carlos Frevo, que é um grande amigo, um grande parceiro. Então até faço convite ao Ricardo para ir, um dia também quero que você vá. Sim, aceito. É um festival que acontece a mais... Quando você quiser, a gente vai. Isso, é um festival que acontece. O Carlos Frevo é um pernambucano, um bailarino, uma pessoa maravilhosa, que está há mais de 20 anos em Berlim, mora em Berlim. Foi casado com uma alemã, que é a parceira dele também nos negócios, nos festivais. E ele criou esse festival, do nada. E hoje é de grande referência, acontece sempre a última semana de janeiro, quinta, sexta, sábado e domingo. E assim, o interessante, como deu certo, porque eles estão entre si. Então, tem a Janaína, que é a professora referência em Londres. Aí tem outro que é em Portugal. Tinha outro festival, esqueci, é Bom Demais de Paris. Então, esses mesmos professores, eles se juntam. Então, vai ter o Festival de Paris, vai o Carlos Frevo, que é de Berlim, vai o Diego, que é lá de uma cidade também da Alemanha, todos juntos. E assim, a maioria dos frequentadores desses festivais são europeus. Você vê pouquíssimos brasileiros dançando forró, porque o forró pegou bem lá fora, né? Quer dizer, a nossa música, a nossa dança, tudo aquilo que nós temos de cultural. Infelizmente, Luciene, eu tenho que falar uma coisa, você que teve a oportunidade de morar lá fora, eu também tive essa felicidade. O brasileiro não reconhece as riquezas que tem, a cultura que tem, os valores que nós temos aqui. Infelizmente. Agora, lá fora as pessoas falam bem no nosso país. Na Itália, onde eu chegava, as pessoas queriam saber de Brasil. Porque amam o Brasil. O Brasil é rico em natureza, o Brasil é rico em minérios, o Brasil é rico em fauna e flora e etc. O Brasil é rico em cultura, o Brasil é rico em povo, né? Cada região tem a sua cultura e infelizmente o brasileiro não reconhece a sua própria cultura. Não, né? Não reconhece. Eu quero aproveitar e fazer aqui um jabazinho nosso, claro, na verdade, assim, você que está nos acompanhando aí, Trilili Podcast, nós estreamos na semana passada. Hoje é o nosso 2º episódio e a gente toda quinta-feira estará ao vivo aqui com você, por enquanto pelo Facebook de Hussein Said Shahrour, mas nós contamos com você. Inscreva-se no canal Trilili Podcast no YouTube, porque assim que a gente chegar a 1000 a gente faz diretamente pelo YouTube. Não disponibilizamos pelo Face, mas sim a partir de amanhã já está disponibilizado no YouTube. Então inscreva-se no canal e os primeiros 500 inscritos concorrem a uma hospedagem na Avenida Ipiranga, ali no Montreal, que é o antigo Excelsior, que passou por uma reformulação, e também a um relógio. Então faça a sua inscrição, você vai concorrer e vai contribuir com o nosso Trilili Podcast, beleza? E toda quarta-feira, às 16 horas, pela TV Cinec, ao vivo, o programa também Contacaco, feito por mim e pelo Ricardo Borges, um programa que a gente faz com muito carinho toda semana, sempre com pessoas muito interessantes, com um quadro muito importante atrás do outro.
e recebendo sempre convidados fantásticos. Ok? Então fique logado lá na TV Cinec às quartas-feiras, às 16 horas, no nosso programa Contacaco, e toda semana, toda quinta-feira, ao vivo, aqui no Trilili Podcast. Esse podcast é uma parceria minha, do Ricardo Borges e do Wilson Moreira, que é o nosso parceiro, ele que é compositor, ele que é de Banzaê, lá da Bahia, um menino fantástico, cheio de vontade e está muito engajado dentro do podcast com a gente. Então, assim, nós contamos com o apoio de vocês para que esse podcast possa crescer e a gente trazer toda semana pessoas tão fantásticas e maravilhosas como Luciene Weiland. Então, eu queria continuar falando um pouco sobre o festival, porque os anos anteriores foi voltado mais para o cultural mesmo. E nós chegamos a uma conclusão para mostrar um pouco mais da diversidade, inclusive os empreendedorismo brasileiro. Nos próximos festivais talvez não aconteça o próximo ano, porque a Alemanha também está se abrindo aos poucos, levarmos alguns, né, de algumas regiões, quem quiser mostrar seu produto, ser uma vitrine, além de ser uma vitrine cultural com forró, ser uma vitrine também com produtos brasileiros, palestras. Então a gente quer ampliar e esse festival. Isso é um trabalho seu, uma produção cultural sua, não é? Você é produtora cultural. E como que a pessoa que tiver interesse em de repente participar disso, como que ela faz? O isso festival é bem importante. O festival o PSU é do Carlos Frevo, eu sou uma parceira dele. Então procure posso dar o telefone? Por favor. É o 11 983 1707 29. Repete pra gente, Lu. 11 983 1707 29. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha algo de cultural, que queira levar para esse festival, ela pode entrar em contato e participar. Sim, principalmente produtos, né? Produtos brasileiros. Sim. Alguns, nós já temos alguns parceiros que querem participar. Então nos procurem, até mesmo quem estiver lá fora que quiser participar dentro desse festival. É um lugar maravilhoso, um lugar lindo, e acontece no inverno, né? O Gin vai? O Gin vai, O Gin lógico, vai. o Gin vai. Ó, vamos falar do Gin de novo? O Gin vai. Esse Gin aqui é um lançamento novo, né, Luciane? Fala aí pra galera, ó, é um produto totalmente brasileiro. Sim, que contém o jambu, como eu já falei, o jambu é um folhagem chamado agrião do norte, que ele é plantado e surge em abundância, e tem um componente chamado, o processo ativo chamado espilantol, que em contato com a papila gustativa causa uma grande salivação e é uma sensação maravilhosa. Você viu, Ricardo? Ela é bailarina, né? Ela é cantora lírica, empreendedora, Mãe, produtora cultural, mãe, mãe. mulher, dança lambada e ainda dá um show de saber o que é degustar uma bebida e um lançamento novo, totalmente brasileiro, Gin Jambu. Então, esse produto aqui, ele faz parte de outra empresa que eu tenho desde 2016, que chama De Cada Canto um Canto.eco. Nós buscamos produtos pelo Brasil todo, principalmente o Nordeste e o Norte do país, do Pará, com vários produtos. Eu fui uma das primeiras a colocar a cachaça com jambu aqui em São Paulo, e a cajuína orgânica que vem lá do Ceará. Então, assim, a nossa empresa, nós trabalhamos só com atacado, e a nossa empresa, ela busca essa sustentabilidade, rastreabilidade e um diferencial. São produtos completamente diferentes que você não encontra facilmente no mercado. Mas alguns desses produtos pode encontrar no Santa Luzia, por exemplo, né, nos coletivos que temos também. Os coletivos é bem interessante falar, tem o Instituto Chão, por exemplo, Feira Livre, que eles recebem os produtos, colocam na prateleira o mesmo valor que nós entregamos para eles. Então a pessoa que tem consciência, o consumidor, ele vai chegar lá e vai pagar os 30%, porque é o que eles precisam para poder continuarem de portas abertas. Então isso é um projeto super legal, que eu faço questão de divulgar, e eles são os maiores clientes. Quer dizer, na verdade, De Cada Canto um Canto é uma empresa que agrega novos produtos, e não só a questão do produto, mas também dos valores culturais de cada região, e em todos os aspectos. E como faz para entrar em contato com De Cada Canto um Canto?
o mesmo telefone eu vou passar. Vai fazer. Porque eu cuido de tudo. Repete que é bom, que ótimo. Eu preciso, assim, o primeiro contato, eu preciso saber do que se trata. Os meus clientes se tornam amigos, porque eu estou sempre presente. Eu prefiro ter 20 clientes de que 100 clientes que eu perca essa conexão com ele. Porque o que faz o diferencial hoje, eu falo isso para os empreendedores, não deixem de ter contato com o seu cliente. É melhor você ter 50 clientes do que 1000 que você não tem contato com ele. Né? Então, assim, todos os nossos clientes, eu sei sobre tudo, podem me ligar. Assim, eu trabalho de domingo a domingo. Tem clientes que às vezes chega de viagem e me liga meia-noite. Lu, amanhã eu quero tanto. Assim, o contato é diretamente comigo. Né? Então, esses produtos, além de tudo isso, a nossa empresa de Cada Canto um Canto tem esse agregador, né, de você estar em contato diretamente com o seu cliente, saber o que ele quer. Né? Por exemplo, acontece ontem mesmo, eu fui em uma loja nova que abriu. Ela falou, quanto eu tenho que comprar? Eu disse, olha, compra uma caixa, eu não vou te vender 10 caixas, sabe por quê? Vai ficar, você não conhece o produto, de repente o produto vai encalhar na prateleira, eu prefiro que você me compre uma garrafa, né, e vá aumentando a venda de que empurrar o produto para o cliente. Você vê como não falar, né, da mulher paraibana, dessa força paraibana, né? Lu, eu queria que você falasse um pouquinho das suas formações, para as pessoas saberem, você é uma mulher tão completa, tão cheia de informação, mas as suas informações, elas surgem das suas formações, né? Então, quais são as suas formações, para que as pessoas possam saber da possibilidade de serem amanhã uma Luciene Weiland, né, Ricardo? Isso é muito importante. Eu fiz história e isso é uma das coisas que eu faço questão de contar. Quando eu decidi ir para a faculdade, eu fui uma das primeiras, assim, não, tem outros de um tio meu, mas assim, da minha família, das minhas irmãs, eu fui a primeira e a única que bateu o pé e falou, não, eu vou para a universidade, eu quero estudar. Surgiu uma resistência. Eu lembro que teve um fazendeiro lá na Paraíba que quando ele soube que eu ia para a universidade, ele chegou para o meu pai e falou que filha de pobre ia para a universidade e virava puta depois. Olha que preconceito absurdo! Juro! A gente ri pela ignorância da pessoa, né? Isso, e aí eu comecei a enfrentar, eu falei para a mamãe, não, eu quero estudar, tudo mais. Desde pequeno dei muito trabalho para os meus pais. Aí eu fiz história lá na Paraíba, vim para São Paulo, entrei na PUC para fazer mestrado. Depois, a música, o canto lírico, ele surgiu, não tenho formação, né, acadêmica, mas assim, a maioria não tem, porque o curso você sabe como, né, diretor de teatro, surgiu recentemente. Então, mas eu tive ótimos professores. A Leila, eu estudei com Leila Fará. Dona Leila foi a maior árabe. Ela formou todos os cantores que estão aí no cenário operístico. Luciana Bueno, Celina Amber, né, todos esses. Depois, assim, eu comecei a estudar com a Celine Amber. Aí a Celine teve que fazer a montagem do Wagner lá na Amazonas, no Teatro da Paz, eu acho. E aí ela disse, Lu, eu vou, não tinha vaga com a Dona Leila Fará. Ela disse, Lu, eu vou, das minhas alunas, você é uma das pessoas que eu vou deixar no meu lugar. Olha a responsabilidade. Quando eu voltar, se você quiser continuar comigo, tudo bem, se tiver vaga com Dona Leila. E aí eu fui estudar com Dona Leila, até me emociono, porque foi paixão, sabe assim, foi uma mãe. Quer dizer, a filha de pobre não virou puta. Não virou puta. Eu ri pelo seguinte, porque toda vez que eu escuto alguém falar uma coisa do gênero, né, chamando a mulher de puta, eu digo o seguinte, por que você não experimenta exercer a profissão da prostituta? Você sabe que até a década de 70 no Brasil, o registro de atriz era dado na carteira profissional um carimbo em que se estava escrito prostituta, né, porque a atriz era considerada prostituta. Agora tem aquele dito popular, né, que uma pessoa vai a uma audiência e diz para o juiz, né,
sobre a profissão dela, que ela era prostituta, e o juiz disse assim, mulher de vida fácil. Ela disse, vida fácil? Por que o senhor não experimenta então? Né? Quer dizer, e onde é que está a indignidade de uma mulher que de repente vive da prostituição? A gente tem que primeiro ouvir a história de vida daquela pessoa para depois apontar o dedo. Né? Até ontem, anteontem, nós estávamos conversando com uma pessoa e sobre a expressão filha da puta, o Ricardo fez um comentário. Falou, filha da puta não é um palavrão. Né? Na verdade, é uma forma de expressão e que não quer denegrir a pessoa, na verdade. Né? Até porque existe a dignidade humana. Né? Então é muito interessante você contar isso. Né? Quer dizer, a filha de pobre, ela é cantora lírica, ela é empreendedora, lançando produtos, é produtora cultural, é bailarina, professora, né, mestre, enfim. Você tem uma história de vida lindíssima, saída lá da Paraíba, daquela terra linda e maravilhosa, tão cheia de história, tão cheia de cultura e de importância. Aliás, Francisco está aqui, a gente falou de arquitetura agora há pouco, uma coisa muito importante, a arquitetura, se eu não me engano, de João Pessoa, é toda portuguesa, né? Toda portuguesa. E tem lá uma igreja, não sei exatamente onde, mas acho que é uma igreja sim, e que toda a estrutura dela é feita pelo barroco. O barroco. Então, quer dizer, é uma região histórica, é Nordeste, tem mulheres dinâmicas e empreendedoras, e mesmo que filhas de pobre não são putas, né? Fique claro isso. Não. E você é um exemplo disso, né, Ricardo? É uma pessoa aí que a gente tem só mesmo que dizer assim, eu quero aproveitar. o quanto nos orgulhamos, né, de ter uma pessoa como você. Eu gostaria de falar que a importância dessa mulher que é rotulada de puta, né, que graças a essas mulheres que as nossas filhas não são estupradas. Imagina se nós não tivéssemos essas mulheres para poder, né, deitar com esses homens, e mesmo assim nós temos violência contra inclusive meninas. 40% eu fiquei horrorizada, né, da violência, da pedofilia contra meninas. Ainda bem que tem elas na história para poder amenizar e não deixar que nós nos violentemos. Né? Você sabe que toda vez, Ricardo, desculpa, eu já deixo você falar, é só para não perder essa coisa. Toda vez que eu escuto alguém se referindo a uma mulher como puta, eu me lembro de um dos livros mais fantásticos escrito por Jorge Amado, baiano, né? Nossa. Daquela terra maravilhosa, que é o livro Teresa Batista Cansada de Guerra. Então, quem fala de uma mulher em sendo puta, deveria ler esse livro para saber que a puta também ama. Claro. Né? É como você bem disse, que colocação linda, né, Ricardo? Que graças a essas mulheres que se deitam com esses homens para satisfazer o desejo deles, e muitas vezes homens escrotos, é que muitas meninas hoje não são estupradas. Né? Quer dizer, olha que é tão forte isso, Luciane, que você acabou de falar, é tão forte que se a pessoa parar para analisar, né, quer dizer, é uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço. Né? É forte isso, né, Ricardo? É forte, né? Às vezes só que a sociedade às vezes não consegue ver isso. Eu conheci pessoas que moraram na Holanda e em outros países onde essas pessoas são respeitadas como uma profissão. Sim, eu tenho um colega que falou assim, tem uma vitrine, a pessoa está lá e ninguém vai interferir nisso, é respeitado. É uma questão de mentalidade também, né? É uma questão de como você trabalha essa relação, né? Essa relação de respeito, de mentalidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava em Amsterdã, eu, meu ex-marido e minhas duas filhas. A terceira não tinha nascido ainda. A outra, a Ibigi, tinha 5 anos. Aí nós passamos uma vitrine, estavam as mulheres lá, né? As profissionais do sexo, com a roupa aí. Ela, pai, o que é aquilo? O pai falou, aí ele falou bem direto com o alemão, ela está vendendo o corpo. Aí ela, mãe, como é que vem do corpo? Inocência, né? Inocência. E é assim, né? Ter de vender o corpo para sobreviver. Eu acho que é uma profissão muito digna, que tem que ser respeitada. E quem ler o meu livro, que está em vias de ser editado aí, vai entender, né, Ricardo? Do que eu estou falando, o Ricardo já leu. Eu falo das pessoas que vivem na rua e da rua. Inclusive das prostitutas, garotas de programa, garotos de programa.
e defendo essas pessoas. Sim. Porque eu vivenciei muito de perto a vida deles para poder escrever sobre eles. Então a pessoa tem que dobrar a língua e lavar a boca para se referir a essas pessoas como se fossem meras putas ou meros vadios, que não são. Né? Que não são. E nós não podemos esquecer que a sociedade brasileira, a maioria dos homens tinham iniciativa, eram iniciados ao sexo, sim, exato, com as relgas, que eram aquelas mulheres, as francesas, as alemãs, e não eram consideradas putas, né? Sim. Então isso, muito bom você tocar nisso, porque é um preconceito que se tem, né? Exatamente. 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 Você queria falar do livro, Ricardo? Eu queria Alguma falar coisa? do livro. Na realidade, existe um trabalho que eu já faço há algum tempo, que está focado nos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, que o quinto item é o quê? Igualdade de gênero. Então, algo que a gente comentou, que a gente fala disso, ou seja, que independente do gênero, tenha as mesmas oportunidades. E dentro desse trabalho, uma das coisas que eu fiz, que eu tenho, é esse projeto, que é o HM2C, que é a história de mulheres que merecem ser compartilhadas. Porque fazendo esse trabalho eu vi que tem algumas histórias que merecem ser compartilhadas para dar exemplo para exemplo para outras mulheres que precisam de uma força ou de um incentivo, né? Sim. Então eu vou aproveitar o nosso podcast para convidar a Luciane Weiland para ela fazer parte da próxima edição. Nossa. E Olha contar a história dela aqui, essa história de resiliência, né? Se ela está aqui, uma pessoa resiliente, porque ela passou por muitos lugares, e eu acho que a gente não aprende, não é só com coisas boas, mas a gente aprende com tudo. Então, com certeza, teve percalços, teve dificuldades, mas onde ela está? Onde ela está aqui, né? Falando, contando essa história, empreendendo coisas novas. Então, para que ela estivesse aqui, houve superação, houve resiliência de alguns momentos. Como ela falou, que ela casou, ela se separou, então houve conflitos, houve problemas, e a gente é formado disso, não é só de... Né, o que seria da alegria se não fosse a tristeza, né? Exato. Sim, Não é com verdade? certeza. Então eu vou contar um pouquinho dessa... Obrigada, da história, ó, tá gratidão. convidada. HM2C, Parabéns, próxima maravilhoso. edição, Luciane Weiland. Mandar um beijo pro Paulo, meu amigo Paulo César, pra minha prima Marisa Serra, pra Cristina Pedro, minha amiga, o pessoal que tá entrando aí. Você roubou o meu cabo, eu fiquei sem aqui o meu retorno aqui no notebook, viu, Ricardo? Roubou, Ele é ladrão, né? tudo que eu ganho ele rouba. Olha, você sabe que eu ganhei um livro do programa lá no Contacaco? Ele me surrupiou o livro. Surrupiou, Agora aqui foi. ele roubou o cabo, daqui a pouco ele vai roubar o gin. Tem que ter cuidado com o Ricardo, porque ele Beijo para todo mundo que está aí mandando recado pra gente. Não dá para falar o nome de todo mundo, porque né, assim, a gente tem que ficar ligado em tudo que está rolando aqui. Mas muito obrigado por todos vocês, pelos coraçõezinhos que estão mandando aí pra gente. É uma alegria muito grande a gente saber que tem pessoas nos ouvindo, nos assistindo. Né? O podcast é mais para ouvir do que para assistir, mas é tão bom a gente saber que tem esse retorno presente aí ao vivo e a cores. Ao lado dessa mulher linda, forte, dinâmica, que está aqui com a gente, que acaba aí de ser convidada para esse projeto com o Ricardo. Lu, você está em casa, eu quero que você fale aquilo que o teu coração pede para falar, porque você tem tanto conteúdo a nos passar e eu queria que você falasse por você, né, Luciane Weiland. Aliás, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a língua alemã, que é um idioma belíssimo, lindíssimo. Você fala alemão, você fala inglês, você fala português, além de tudo é poliglota, né? Então, assim, eu queria que você falasse desse primeiro contato com o alemão, como foi aprender? Você morou 20 anos na Alemanha, né? Não, ia um tempo, nós ficávamos lá e cá. Como eu comecei a aprender alemão? Depois de 3 meses que eu estava namorando meu ex-marido, a avó dele veio, ele a trouxe para o Brasil. E essa geração, antes da Segunda Guerra, eles não aprenderam inglês. E aí era a maior dificuldade para nos comunicarmos, e assim foi uma pessoa, a família dele eles foram determinantes na minha vida para ser o que eu sou também, me ajudou. Então eu disse, não, eu vou falar alemão, eu vou aprender a falar alemão. E aí entrei no Instituto Goethe na época, fazer um intensivo, fiz 1 mês sem ele saber, e ela me ajudando muito. Então nós ficávamos, ele viajava muito, eu ia trabalhar, à noite ia
né? E final de semana, ou quando dava tempo, nós parávamos e ficávamos conversando lá no inglês. Depois ela começou a me ajudar no alemão. Então comecei por uma necessidade, mas não foi uma decisão que o outro falou como acontece. Não, você tem que falar alemão. Porque tem famílias, isso eu sinto uma pena de muitos casais, né? A mulher brasileira, o homem alemão, o francês, que a mulher, por não ter interesse de aprender, isso não é só aqui não, viu? Isso é na Alemanha também. Proíbe a criança, o pai, de ensinar o outro idioma, sabe? Outro idioma do pai. Então, assim, eu comecei a estudar alemão, adoro, que é uma língua muito lógica, mas não é fácil, muito difícil. E fiz vários intensivos e viajava bastante para a Alemanha. Primeira vez que eu fui, fiquei um tempo, aprendi, mas todo ano nós viajávamos com as crianças, ficávamos de dezembro a janeiro, 2 meses, e o mês também de julho. Então, durante muito tempo, nós não viajávamos para outras culturas, outros países. Ficávamos entre Áustria, né? Esquiávamos na Áustria ou na Alemanha, na casa que nós tínhamos lá, para que as nossas filhas pudessem aprender o idioma. Já aprendi em casa, né? Eu sempre proibi meu ex-marido de falar português com as meninas. E nem ia ajudar muito, porque aquele português não acabou. Exatamente. E aí, depois tardiamente comecei a estudar literatura alemã e o repertório do Brecht. Então não tem como, sabe? Então essa língua, ela está em mim, eu adoro falar. O Brecht, aliás, é quem rompe a quarta parede do teatro, né? O teatro, ele tem um universo próprio, que são as 4 paredes. E o Brecht, quando vem com a teoria dele, né, brechtiana do teatro, ele rompe essa quarta parede, né, que é uma parede imaginária, na verdade, que é a boca de cena ali, e ele rompe, faz com que aquele universo único e paralelo do teatro, ele passa a se né, interagir com esse universo verdadeiro. Brecht é maravilhoso, né? Eu sou assim, suspeito em falar de Brecht porque ele é fantástico. E de forma bem crítica, né? Porque ele trabalhava com a questão da reflexão, né? Então, assim, um dos maiores, pianista maravilhoso, que fazia parceria com Brecht, que é o Kurt Weill, o alemão também. E os dois brigavam muito, porque o Brecht esperava que no final de uma peça, né, ou de um texto, se fizesse silêncio. Esse silêncio, ele não queria aplausos, ele queria que fizesse esse silêncio para a reflexão. E não tinha como não aplaudir a obra, as composições do Kurt Weill. Então, assim, eles tiveram vários embates, e essa é a figura do Brecht. Ele é muito revolucionário. Eu queria cantar mais, existem poucos, assim, cantar. Eu fiz muitos concertos com Brecht. O projeto que eu levei para o Kuwait, que eu já me apresentei aqui no Colégio Porto Seguro, no Humboldt, chama-se Brecht Brasis, que a primeira parte é todas as composições do Brecht, inclusive a questão das prostitutas, que ele entrou muito nesse universo de mostrar como as prostitutas eram tratadas pelos soldados. E aí a segunda parte cantava os modernistas brasileiros. Então, o Guarnieri, Villa-Lobos, um projeto bem bonito que eu gostaria de retomar, mas eu acho que o momento não é tão feliz. Não é, né? Meio complicado. Não, se Chico Buarque foi renegado, imagina Brecht. Infelizmente para o Brasil ainda pode ser que seja um pouco complexo, mas sabe o que eu acredito, Lu e Ricardo? Que a cultura, ela existe, a arte, ela existe para provocar. Se você não provoca pela arte, você não consegue transformar pessoas. Porque todo novo, ele sofre uma resistência. Tudo que é novo sofre uma resistência. E você só consegue fazer com que o novo se transforme em algo cotidiano quando há resiliência. E a arte, ela tem que provocar. A arte, ela tem de contestar, ela tem de provocar, ela tem de romper com preconceitos, com barreiras. Então, assim, quem não entender, que corra atrás do prejuízo e vá se informar. Né? Porque, assim, a gente meio que tem que tocar o dedo do botão do foda-se, e foda-se mesmo, entendeu? Porque, assim, se a pessoa não compreende,
Semana passada mesmo, durante o programa, o podcast, nós recebemos assim, uma série de interferências de pessoas mandando recados, como hoje, parabenizando, falando muita coisa, e teve uma pessoa que colocou lá. Em algum momento eu falei, acho que nem foi um palavrão, foi uma palavra aí, boba, acho que falei merda, uma coisa assim. Sim. Aí o cara falou, é ridículo, não gosto de palavrões. Não gosto de palavrões, sai. O podcast não é obrigatoriedade. Então assim, não gosta, querido, pula fora. É o que eu digo. Se você não é meu amigo, se você não gosta de mim, por que você está no meu Facebook? Isso. Tá me seguindo pra quê? Se você não gosta da Rede Globo, como as pessoas falam tanto mal da Globo, queridão, existe aquela porcaria chamada controle remoto que você aperta o zap ali e vai fazer um passeio em outros canais. Então assim, a arte, ela tem de incomodar sim, ela tem de provocar sim, e quem não gosta, que mude de canal, que mude de planeta, que mude de lugar, não é isso? Exato, muito de amigos, mude tudo, mas Né? não dá. Sim. As verdades têm que ser ditas, e eu sou assim, eu só não falo besteira lá na TV, lá no Conta Caco, porque na televisão a gente tem lá a questão da classificação, e tem criança e tal, que nem o podcast aqui. A gente está aberto para discutir, para falar, né, e falar verdades. Eu achei tão lindo o que você falou há pouco em relação à questão das prostitutas, né, que prestam serviço, e com esse serviço elas estão muitas vezes evitando que meninas por aí são estupradas. Olha, isso é de um peso. Isso é de um peso. Isso é de uma... Isso, na verdade, é um soco na alma. É um soco na alma que você falou, né? E é uma grande verdade. Então, assim, como é importante hoje a gente ter essa linguagem do podcast, que a gente pode falar verdades. Deixa eu falar, uma determinada vez, eu fui em um jantar com clientes do meu ex-marido, 2 casais, né, 3 casais e mais um empresário que estava com uma moça acompanhante. E durante o jantar todo, ninguém assim dirigia a palavra como se fosse o preconceito explícito. E aí eu comecei a conversar com a moça tudo, né, o que ela... Não queria entrar para não constrangê-la na intimidade dela, mas aí eu fui no banheiro, uma das mulheres me cutucou, eu fui no banheiro, ela, como você está falando? Aí começou a criticar, traz um jantar de família. Eu disse, primeiro, não é um jantar de família, é um jantar de negócios. Então ele traz quem ele quiser. E aí, assim, super delicada, só que a moça era mais digna de que essa pessoa, essa mulher. Porque vivia com homem, porque existem muitas putas que elas não se declaram, são mulheres casadas, que vivem com o homem somente pelo dinheiro, não gosta dele, tem uns amantes, leva o filho para a escola, depois volta, deixa o carro no shopping e sai com o homem. Que dignidade tem uma mulher para falar uma coisa dessa? Não. Você sabe que eu quando estava fazendo pós-graduação em artes cênicas, a gente precisou fazer uma análise de um texto do Azevedo, e o texto tem como título Cancro, né? E aí eu falo no texto justamente sobre essa coisa a dama na sociedade e a puta na cama, né? Como aquela que vai à igreja, né? Faz a doação do seu dízimo e tudo mais, é santa pura casta, mas sai dali fofoqueira, age com total egoísmo, e é uma pessoa totalmente desqualificada moralmente. Então, quer dizer, eu acredito que ninguém tem o direito de atirar a primeira pedra. Nós não podemos fazer isso, não. A gente tem de respeitar as pessoas, seja ela uma prostituta ou não, ela é uma pessoa que tem dignidade humana e deve ser respeitada, né? O que você falou há pouco é muito forte. Voltando lá no início do nosso bate-papo, né? Quando você também falou da questão do gênero, que eu falei da androgenia, quer dizer, quando você fala da androgenia, que a gente estuda essa androgenia dentro da antropologia, você falou assim, não se pode pelo gênero, né, mais qualificar, que as pessoas agora inclusive querem a questão do gênero neutro. Eu, como professor de português, eu tenho que dizer o seguinte, essa coisa do gênero, Ricardo, é o seguinte, quando a nossa língua surge, a língua portuguesa surge, que ela vem do latim vulgar, né, o que aconteceu? Em latim nós temos o gênero masculino, feminino e o gênero neutro. Em português foi feito o quê? Uma adaptação. Nós determinamos apenas no nosso idioma que o gênero masculino predomina, mas não é o gênero macho, não é o gênero homem,
é o gênero masculino, dentro da questão gramatical. Então, quer dizer, se quiserem agora que a gente comece a usar essa questão do gênero neutro, que eu em particular não concordo, daqui a pouco você vai ter que chamar Deus de Delx, entendeu? Porque, enfim, e Deus, ele é único, né? Exato. Ele é gênero masculino, mas esse masculino não vem do macho, não vem da questão do homem, vem de um gênero apenas. Então nós temos o gênero masculino e feminino. A mesma coisa quando você diz todos e todas, agora vai ter que falar todes. Não é nem todas, nem todos e nem todes. Na verdade é apenas todos, porque é gênero que predomina, gênero gramatical que predomina. Né? Tem gente que não concorda e eu respeito, mas... Tem muitas coisas que a sociedade está abrindo, né? Que tem que ser repensadas e tem que ser esquematizadas. Recentemente eu fui no Centro Cultural Jabaquara e tinha o banheiro é misto, entendeu? Então o que aconteceu? A minha esposa, ela teve um desconforto numa situação que ela não sabia o que estava... Então tem coisas que têm que ser repensadas, como que a gente vai trabalhar tudo isso, como que a sociedade vai trabalhar toda essa liberdade, porque quando assim, como que as pessoas estão vendo tudo isso? Para uns é muito normal, para outros não é. É uma mudança que está acontecendo, né? Então, como você falou, vamos ter agora 3, 4 banheiros, ou vai ser tudo... Como que vai ser isso? Né? Porque mudou, né? Eu mudou acredito que assim, primeiro você tem que respeitar cada uma das pessoas dentro do seu grau de cultura. Você não pode transformar a vida num bacanal. Exato. Então se você vai, por exemplo, a um espaço LGBTQIA+, que lá tem o banheiro que é um só, ok, você está num ambiente apropriado, mas você não pode querer colocar isso em determinados lugares em que tem pessoas que não foram criadas e nem preparadas para compreender isso. Então tenha lá o masculino e o feminino. A gente não está dizendo... É como quando, em princípio, a Damares, ministra Damares, falou da questão do azul para o menino e rosa para a menina. Num primeiro momento, eu até escrevi a respeito. Porque eu entendi a colocação dela. Eu falei, não, a cor, ela simboliza algo. Quando você usa o azul para o homem e a rosa para a mulher, é apenas para... Que nem agora, nós estamos no Novembro Azul, porque o azul, simbolicamente, lembra o gênero masculino. O mês passado nós tivemos o Outubro Rosa, que lembra a mulher. Apenas uma simbologia. Agora, depois eu fui vendo no decorrer dos dias subsequentes, após a colocação da Damares, eu vi que foi uma colocação não nesse aspecto, foi uma colocação totalmente errônea, com preconceito e etc. Então, quando você usa uma coisa sem o preconceito, é totalmente natural se perceber que ali você está falando de maneira sem agredir. Agora, quando você usa as mesmas coisas, mas com a intenção de agressão, com a intenção de cercear o direito do outro, aí isso é criminoso, né? Isso é boçal, isso é covarde, né? Enfim. Quem somos nós para mudar o mundo? Mas a gente espera um mundo melhor, né? Mas eu acho que essa geração que está aí, a minha filha de 14 anos, hoje ela falou uma coisa que eu achei fantástico. Eu tenho gatos, tenho mais de 9 gatos. Tem uma gata lá que ontem ela estava tentando subir na outra. Ela chegou hoje e disse, mãe, a gente vai ter que mudar o nome aí da Alia. Eu disse, por quê? Ela disse, porque ela é trans. É trans! Que legal, que bacana. Não podemos, mãe, nós não temos direito de deixar ela chamar Alia, porque ela não é só, é trans. Então, assim, essa capacidade... E existe a homossexualidade no mundo animal, né? Claro! Sim. Quer dizer, se não fosse uma coisa natural... Na realidade, na história você vê que os gregos, os homens se relacionavam, era bem comum, entendeu? Era bem comum. Criação. Era bem comum. O relacionamento era mais... Quanto mais tempo passa, mais o ser humano deveria evoluir. Parece que ele regride, né? Não aceita coisas que lá na Grécia Antiga já existia. Quer dizer, né? E ouvir isso do Ricardo é muito interessante. O Ricardo é pastor. Pastor, claro. Né? Não está falando mas isso é história, né? Isso é história. História. E os eunucos? Né? E os eunucos, muito bem lembrado, né? Quer dizer, então tem muita coisa, entendeu? Que
Que está em torno que disso. está em torno disso, né? Às vezes eu acho que essa questão do carnal, nós estamos preocupados com isso. Tem muita gente que remete isso a Deus, mas Deus está preocupado com o nosso espiritual. A gente está preocupado com essa relação carnal de sexo masculino, feminino, transou, não transou, ficou, não ficou. Enquanto a gente no mundo, num lado espiritual, a preocupação é outra. Agora, se a gente voltar a ser uma criança, pega uma criança que é o padrão de pureza, ela não vai se preocupar com as coisas que nós nos preocupamos, porque alguém falou pra gente que tem que ser assim, tem que ser assim. A criança não se preocupa. A criança não tem isso. Nós temos que aprender com quem? Com as crianças. Sabe o que acontece, Ricardo? Enquanto as pessoas ficam se preocupando com a sexualidade do outro, ela está deixando de viver. Porque a minha sexualidade, a sua, a dele, enfim, é de direito de cada um. Exato. Pertence a cada um em particular. Se você se preocupar com coisas mais importantes, ser uma pessoa mais proativa na vida e deixar de se preocupar com a sexualidade do outro, enfim, né? Esses dias eu vi uma frase muito interessante por uma das redes sociais, né? Que quando você vê duas pessoas se casando do mesmo sexo, quem tem que dizer o sim é a pessoa que foi pedida em casamento e não você que está de fora dando palpite. Exatamente. É mais ou menos uma coisa assim, né? Tem uma coisa também, uma reflexão que temos que fazer sobre a questão da adoção de crianças do mesmo, né, Por casais do mesmo gays, sexo, exatamente. né? Então, e há uma preocupação. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, um casal gay falando: nós estamos aceitando, adotando, cuidando, amando de filhos que foram abandonados por héteros. Por héteros. Perfeito isso. Isso a gente Perfeito tem. isso. E é uma questão de humildade. Eu acho que a gente tem que parar, tem que rever os nossos conceitos humanos, porque não dá mais, sabe? Assim, a pessoa que fica... Geralmente, quem critica muito o outro gostaria de estar no lugar do outro. Né? Quando você vê um cara que é hétero falando de um gay, falando de uma mulher, falando de uma lésbica, é porque ela gostaria de estar no lugar e não está. Nós somos o espelho daquilo que nós criticamos. Não tem coragem de assumir. Exato, né? verdade. Enquanto outros têm. Com certeza. Olha só, gente, não tem como não agradecer de forma muito especial e dizer que a gente hoje nesse Trilili podcast, nosso segundo podcast, receber uma pessoa tão maravilhosa como Luciane Weiland, que veio aqui, né, nos dar essa aula de historiadora que é, de bailarina que é, de cantora lírica que é, de empreendedora, ela que é uma das diretoras de Cada Canto um Canto, que busca a sustentabilidade, representar produtos brasileiros, não só produtos, mas a cultura brasileira. Ela que é uma das diretoras em sociedade com o Francisco, lá da Plate Pinturas, que leva para as pessoas a alegria da transformação do ambiente por meio da cor. Então assim, a gente fica muito feliz, né, Ricardo? Toda quinta-feira, às 20 horas ao vivo, a gente vai estar aqui. Vou lembrar mais uma vez que a gente precisa de você para nos ajudar a ir rapidinho para o YouTube. Então se inscreva no Trilili Podcast, ok? Porque a gente não vai deixar disponibilizado no Face, a gente sempre vai jogar para o YouTube. Então entra lá no nosso canal, se inscreva. Os primeiros inscritos concorrem a uma diária no Montreal Hotel ali na Avenida Ipiranga e também a um relógio. Esse sorteio vai ser feito em dezembro. Lembrando também que toda quarta-feira ao vivo às 21 horas a gente tem um programa, toda quarta-feira ao vivo às 16 horas a gente tem um programa com Tacaco lá na TV Cinec. Trilili Podcast é uma idealização minha, do Ricardo e do nosso parceiro Wilson Moreira, que foge da gente porque na verdade ele não gosta muito de falar não, mas o danado é compositor, o danado sabe falar, já encarou o público porque é cantor, enfim, mas brincadeira porque ele trabalha também muito cedo, então num primeiro momento ele deixa a gente aqui bater esse papo divertidíssimo. Eu só tenho a agradecer, Ricardo, a sua parceria. Sim, né? Tamo junto aí. Se posso falar só um negocinho? Deve, aqui a gente fala até a hora que a gente Na quiser. verdade é o seguinte, você sabe que a minha cabeça é social, né? Então eu quero convidar a Luciene também para o nosso projeto do dia 11 de dezembro,
onde nós vamos estar na comunidade do avião. Porque o que é a comunidade do avião? Porque todo lugar que a gente tá falando passa um avião. Eu falei, é a comunidade do avião. Então, a gente vai fazer um trabalho ali, uma ação social, educativa para as crianças. Eu já convidei a Beatriz de Carvalho, ela topou também a gente entregar um dia para aquelas crianças ali, às vezes que eu vivo aquela, eu estou sempre lá, que às vezes elas precisam o quê? De um exemplo. Elas precisam de ver assim, puxa, eu quero ser igual você, eu quero ser igual você. Elas são de exemplos. Então a gente está ali no meio daquelas pessoas e eu acho que vai ser importante, não só para dar um presente, ou para isso, ou para dar aquilo, isso daí não é isso, mas para você ser um exemplo, que é a pessoa querer ser uma cantora, querer ser um apresentador de televisão, ela pode ser o que ela quiser. Ela não pode ficar só sonhando que ela vai ser jogador de futebol, que ela vai ser MC. Ela pode ser jogador de futebol, ela pode ser MC, mas ela pode ser um historiador, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, mas ela precisa de você pode. Diretor de teatro. Tá? Pode, você pode. É isso, eu quero te convidar, depois eu vou te passar o escopo do projeto. E a gente vai fazer a diferença ali. E eu estarei lá, inclusive, dando algumas dicas de Klaus. O Galho me pediu para fazer esse trabalho, um pouquinho do Klaus para a criançada lá. Vai ser muito bom. Lembrando que semana passada a gente fez o podcast lá na Zona Sul, passava avião na nossa cabeça toda hora. Sim, é verdade. Aí a gente correu aqui para a Avenida Paulista 302, aliás, um espaço delicioso, maravilhoso, um ambiente lindíssimo. E a gente está muito feliz de estar aqui, graças às nossas parcerias, inclusive parceria. E eu gostei do podcast, porque a gente gosta de conversar, né? Ninguém fica falando pra parar. Ninguém fica assim, igual lá na TV, né? Ficou assim pra gente, ó, tempo, 2 minutos. Eu odeio aqueles 2 minutos. Uma coisa legal do avião, que eu lembrei, eu fiz uma aula de canto, que eu fiz aula de canto também. E o que acontece? Uma das coisas que, a primeira aula que a professora deu, ela falou o seguinte, o silêncio, ele faz parte da música. Porque para você fazer música tem que ter as pausas. Então o silêncio, ele faz parte. E com o avião a gente aprende que às vezes a gente tem que se calar. E às vezes a gente tem aquela dificuldade no diálogo, a gente quer falar, não deixa outro falar. E agora o avião, quando ele vem, é ele, né? Ele mantém o silêncio. Não é? Luciene Weiland, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um presente pra gente, uma honra por toda essa aula que você nos deu. Essa mulher guerreira que é maravilhosa, e o podcast vai estar aberto sempre para você. Muito obrigado, agradeço a todos que participaram, espero que eu tenha agregado alguma coisa. Agradeço a você sempre, sou tua fã, como eu já falei. Né, tudo que eu aprendo com você. Muito obrigada. Falar bem, falar isso, fiz um curso a semana passada. Vocês não imaginam que é o curso de oratório com o Hussein. Por favor, não percam essa chance. Você tem que continuar. E o Ricardo, que é um grande parceiro, o Francisco, que está escondidinho ali nos bastidores, é o meu parceiro de trabalho. E gratidão, muita gratidão. Estou me sentindo tão bem. A gente que agradece. Sim, eu não poderia deixar de falar uma coisa que eu estava pensando aqui agora. A Luciene, como historiadora, a gente já conversou sobre diversos assuntos. Hoje a gente quis apresentar para as pessoas conhecerem quem que é a Luciene, mas na questão de historiadora, eu gostaria da gente chamar ela para a gente falar sobre política. Maravilha. Eu acho que ter um programa para a gente falar só de política, mas falar da social-democracia, que social-democracia fala de várias coisas, de conceitos, o que é a democracia, o que é a gente bater um papo sobre isso, que eu acho que isso vai interessar muito as pessoas, porque muitas pessoas não conhecem os conceitos e acham que conhecem os conceitos. E a gente vai estar aqui para estar debatendo isso e de repente até aprender com as pessoas também, que puderem, né, fazer algumas colocações sobre isso. Com certeza. Né? A gente pode começar por um cara que eu sei que ela é fã, falando de um pouquinho de Foucault, né? Falar de política a partir de Foucault, que é fantástico. Não, Foucault é maravilhoso, né? Nós somos suspeitos para falar do Michel Foucault, que fala sobre as sociedades disciplinares e que é importante para poder a gente sistematizar, como você falou. Você pode falar sobre qualquer coisa, mas tem que ter um embasamento.
Posso Com discutir certeza. sobre qualquer... Falar de política é Foucault, é a República do Platão, é o Príncipe, né? Falando da modernidade líquida de Bauman, que não do tem como fugir dessa Bauman, realidade, né? Sim, e falar também sobre coisas que acham que acham que não construiu, né? Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler, porque você tem que ler para poder você opinar também. Exatamente. Né? Então, assim, existe, predomina esse pseudo-intelectualismo, tudo muito líquido, como você falou do Bauman mesmo. Bauman, que é maravilhoso. Sem embasamento, você Sim. tem que ler. Quer fazer política? Então você tem que ler esses caras, porque eles estão aí para poder nos ajudar, né? Nos ajudar a construir algo. E você viu que interessante? As pessoas dizem Mein Kampf, e ela, né, como quem fala alemão, ela diz Mein Kampf. Mein Né? Kampf. Ela fala o alemão. Olha, Isso parece Kevin Deutsch. A única coisa que eu sei falar. Mein Kampf. Lu, beijo no coração, muito obrigado. Ricardo, meu Gratidão. parceiro. E tamo junto, hein? Tamo junto sempre. Francisco, E obrigadão. E a todos vocês que participaram aí com a gente. Que delícia. Vamos tomar. Você expulso da Vamos tomar agora. igreja, gente. Beijo, gente. Até quinta-feira que vem. Gin, né? Tchau. Tchau.